paz do Senhor, meus irmãos, bem-vindo ao canal Bíblia, Jejum e Oração Cotidiano. Eu sou o irmão William e hoje estamos aqui para dar continuidade aos Salmos 22, que o Senhor tem colocado ao nosso coração e é motivo de nós estarmos alegres e continuar firme, aguardando a vinda desse Senhor Jesus maravilhoso que nos amou primeiro e nos deu a oportunidade de estarmos aqui falando do seu grande amor, porque o Senhor é bom e rico as suas misericórdias, aleluia. Quero aí pedir para os irmãos que estão assistindo o nosso vídeo para que compartilhem, para que deixem o seu like, para que deixem os pedidos de oração e todos que já deixaram aí nos comentários, nós marcamos aqui no caderno de oração, tá? Está marcadinho aqui no nosso caderno e Deus abençoe você, a sua vida, Deus sabe o seu propósito que você tem colocado no seu coração. Eu coloquei aqui o pedido, mas o Senhor vai realizar o desejo do seu coração. E continue nos abençoando, nos ajudando aí, louvando a Deus, agradecendo pelos inscritos, já estão com 92, Deus abençoe. E também estamos com o nosso canal no Instagram, @Bíblia, Jejum e Oração. Você pode estar ali seguindo nós, estamos colocando ali um versículo do dia, um comentário da palavra do Senhor, né? Mais um versículo do dia para abençoar a sua vida, a sua família, a sua casa, e eu creio que vai ser bênção para você. E agora, antes de nós entrarmos na leitura, vamos apresentar o caderno em oração, vamos orar a Deus para que o Senhor venha responder cada pedido que foi marcado aqui. E se você já é um dos nossos inscritos e colocou o seu pedido de oração e recebeu a bênção, coloque também ali, agradecendo, fala, irmão, Deus abençoe pela oração, Deus tem respondido, Deus tem ouvido a oração do irmão e Jesus já fez um milagre, estaremos muito felizes também. Vamos, curva sua cabeça para agora orar a Deus, entre em pensamento, se você está num lugar que você não pode orar alto, mas ore em pensamento e eu creio que o Senhor vai te ouvir. Se você está feliz, agradeça, se você está precisando de algo, peça a Deus. Querido Pai, querido Deus, te louvamos, Senhor, por estar aqui mais um dia, Senhor, falando do teu amor, da tua continuidade, Senhor, sobre o Salmo 22. Mas nesse momento agora nós apresentamos o caderno de oração, Senhor, esse caderno que a cada dia, Senhor Deus, está sendo apresentado um pedido de oração, através das pessoas que aparecem ali no meu serviço, através dos comentários aqui, Senhor Deus querido, no YouTube, Senhor, estamos colocando aqui para que o Senhor venha realizar obras tremendas, Senhor Deus, fazer aquilo que os teus filhos estão precisando de uma resposta, Senhor, necessitado, Senhor Deus, o Senhor é fiel, Senhor. Cada pedido que está aqui, Senhor, é uma necessidade, é um clamor a Ti, Senhor, e vai ser glorificado o Seu nome, Pai. E nós cremos na oração do justo, pode muito em seus efeitos, por isso que nós clamamos a Ti, Jesus. E às vezes, quando nós não sabemos pedir, o Espírito Santo leva o nosso clamor como gemidos inexprimíveis, Senhor Deus. E o Senhor tem a interpretação de tudo que nós estamos necessitando, Senhor. Te glorificamos, continua realizando, Senhor, obras tremendas nesses pedidos que estão nesse caderno. Senhor Deus, também eu oro a Ti agora, Senhor Deus, pelo momento da palavra, que será, Senhor Deus, o restante dos Salmos 22, Senhor, que o Senhor nos dê esclarecimento pelo Teu Espírito Santo e possa transbordar a minha vida, a vida dos ouvintes, a vida de cada um que está assistindo esse vídeo, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor Deus, te dou glória e te exalto na beleza do Teu nome, Jesus. Muito obrigado. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Então hoje nós vamos dar continuidade nos Salmos 22. Vamos pegar do versículo 18 até o versículo 31, que diz assim: repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada e a minha predileta da força do cão. Salva-me da boca do leão, sim, ouve-me desde a ponta dos unicórnios. Então declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvai, todos vós, descendência de Jacó, glorificai-o,
e temei-o todos vós, descendência de Israel, porque não desprezou e nem abominou a aflição do aflito, e nem escondeu dele o seu rosto, antes, quando ele clamou, o ouviu. E o meu louvor virá de ti na grande congregação, pagarei os meus votos perante os que o temem. E os mansos comerão e se fartarão, louvarão ao Senhor os que os buscam, e o vosso coração viverá eternamente. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as congregações das nações adorarão perante a tua face, porque o reino é do Senhor, e ele domina entre as nações. Todos os grandes da terra comerão e adorarão, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, como também os que não podem reter a sua vida. Uma semente o servirá. Falará do Senhor de geração em geração, e chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer quando ele, portanto, ele o fez. Desculpa, porquanto ele fez. Hoje estamos aqui dando continuidade no Salmos 22, que Davi ali no começo, ele estava aflito, desesperado pelo Senhor não ouvir, mas ele foi recapitulando a palavra do Senhor, vendo os feitos que o Senhor tinha feito aos seus pais, ao povo de Israel. Então ele foi pegando força, e também o Salmos 22 fala muito do nosso Senhor Jesus Cristo, o Messias prometido. E aqui no versículo 18, repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica. Então vemos que ali eles repartiram a sorte sobre a túnica de Jesus. Se você conhecer a história de Jesus, nos 4 ali, primeiro livro do Novo Testamento, você vai entender que lançaram sorte sobre a túnica de Jesus, repartiram a veste dele. E então isso aqui já no Salmos 22, o Espírito Santo deu a Davi essa revelação do que estava acontecendo, do que ia acontecer futuramente. Então vemos que o Senhor é maravilhoso. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim, força minha, apressa-te em socorrer. Aqui já fala de Davi clamando ao Senhor, pedindo para que o Senhor não se distancie dele e apresse em socorrer. Também eu creio que Jesus, nesse momento ali em que repartiram as vestes deles, e estavam açoitando a Jesus, uma chibatada, eu creio que no seu pensamento ele também clamou ao Senhor, para que o Senhor não o desamparasse, porque o Pai era a força de Jesus. Então ele pediu para que o Senhor apressasse em socorrer. E aí no versículo 20 diz assim: livra a minha alma da espada e a minha única da força do cão. Então vemos que aqui Jesus e Davi estavam pedindo para que o Senhor livrasse a alma dele, que é a única, e aí livrasse a minha alma da espada e a minha única, a única alma. Predileta, aqui diz aqui única, significa única. Então vemos que no hebraico significa única. E entendemos então que nós só temos uma alma. Então por isso que nós devemos zelar por ela. Buscar a salvação em Cristo Jesus, porque é a alma que é o nosso viver, a nossa essência, aquilo que fala de nós, que vai ser julgado, é a alma nossa, todos os nossos atos, sentimentos. Então vemos aqui que Davi, ele pediu para que o Senhor cuidasse dele, livrasse a alma dele da espada, a única alma que ele tinha, e da força do cão também, a força do inimigo. Então vemos que
Nós temos uma alma e um dia nós vamos prestar conta dessa alma a Deus. E é a alma que será lançada no fogo, como também vai ter a oportunidade, se tiver o nome escrito no livro da vida, de entrar para bodas do Senhor Jesus. Então nós devemos cuidar do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito, porque foi tudo dádiva de Deus e um dia Ele vai cobrar. Então vemos que aqui o salmista, ele relata sobre isso, que nós temos uma alma só uma oportunidade. Vemos que os espíritas falam de encarnação, mas não temos isso não. É apenas uma vida, é apenas uma alma e você está aqui para viver somente uma vez. Se você nasceu, você tem que reconhecer a Deus e prosseguir em guardar a sua alma para entrar juntamente no reino dos céus, porque um dia o Senhor vai apresentar a ti todos os seus feitos, e se você anda em pecado, se você ainda não encontrou Jesus, peça perdão e tente arrumar a sua alma para encontrar com Jesus. E ainda no versículo 21 diz assim: salva-me da boca do leão, sim, ouve-me desde a ponta dos unicórnios. Então vemos que ali Davi ele clama ao Senhor para que o Senhor livrasse ele da boca do leão. Antigamente as pessoas tinham aquele costume de jogar as pessoas na boca dos leões. Então Davi pegou esse símbolo, ali o que acontecia na sua época, que acontecia até nos tempos dos romanos, né? Vemos que no Coliseu foi muitos cristãos que foram jogados ali aos leões. Então o salmista Davi disse para que o Senhor livrasse a alma dele também da boca do leão, porque era uma morte muito terrível, e vemos então que aqui ele pede o salvamento. E aqui diz também: ouve-me desde a ponta dos unicórnios. Eu nunca vi um unicórnio, só vi pelos desenhos, figuras, mas aqui a Bíblia relata que existia um unicórnio, porque se Davi relatou sobre isso, quer dizer que existe. Se está na palavra do Senhor, eu acredito que existe. Ou existia e agora não tem mais, mas vemos que o Senhor Deus, Ele ouve, e vemos que Ele pediu que o Senhor ouvisse desde a ponta do unicórnio. Então ele clamou ao Senhor com toda a sua força, com todo o seu entendimento, para que o Senhor ouvisse e viesse o socorrer. E no versículo 22 diz assim: então clamarei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Aqui fala tanto do nosso querido Jesus, e Jesus ele fez o nome do Senhor Jesus, do nosso Deus, ser conhecido através dos irmãos, através da congregação, louvando o Senhor por ter sido escolhido para salvar a humanidade, para consumar a obra do Senhor Jesus. E Davi também estava feliz e iria louvar o Senhor na frente dos seus irmãos pelo grande feito que o Senhor ia realizar na sua angústia. E no versículo 23 diz assim: vós que temeis ao Senhor, louvai-os, todos vós, descendência de Jacó, glorificai e temei todos vós, descendência de Israel. Então vemos aqui que Davi ele chama o povo de Jacó, o povo de Israel, para glorificar a Deus e louvar ao Senhor e temer ao Senhor, que é a essência da nossa vida, que é o temor a Deus, para que as suas misericórdias seja realizada na nossa vida. Diz aqui no versículo 24: porque não desprezou e nem abominou as aflições do aflito, e nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, o ouviu. Então nós sabemos, e Davi também, relatando a palavra do Senhor, que nem ele estava num momento de angústia, mas ele ouve e entende que o Espírito Santo, que Deus, ele nunca vai recusar a aflição do aflito, nunca vai deixá-lo desprezado, mas o Senhor vai ouvir e vai estender o seu rosto, vai virar o seu rosto para ele, para ver, contemplar a aflição do aflito e dar ouvido e atender a oração.
Então vemos aqui bem explícito, né? Bem explicado esse versículo. E no versículo 25 diz assim: o meu louvor virá de ti na grande congregação, e pagarei os meus votos perante os que o temem. Então vemos que Davi, ele sabendo que o Senhor Deus o ouve e não despreza ele na aflição, ele viria e louvaria o Senhor à congregação. Por isso que tem muitos que chegam na igreja para contar o testemunho de bênçãos alcançadas, porque o Senhor ouviu ele no momento de aflição, no momento que estava desempregado, no momento que estava passando necessidade em casa, alimentícia. Então vemos alguém enfermo, um acidente que aconteceu, um filho, uma causa na justiça. Então vemos pessoas que têm que louvar a Deus e pagar os seus votos. Se você fez voto, pague a Deus. E Davi, pelo que eu entendo aqui, ele fazia muito voto a Deus, por isso que ele foi um homem bem sucedido e ele tinha pressa em pagar os votos que ele fazia com Deus, porque Deus sempre ouvia e respondia. E no versículo 26 diz assim: os mansos comerão e se fartarão, e louvarão ao Senhor os que os buscam, e os vossos coração viverá eternamente. Então vemos que as pessoas mansas, as pessoas que são manso, sempre fartarão, sempre comerão e louvarão o Senhor, os que os buscam. Mas tem que buscar o Senhor. Não adianta você ser bom, ser humilde, mas não buscar a Deus e reconhecer Jesus acima de todas as coisas. E diz assim que viverá eternamente. Então vemos que aqueles que buscam o Senhor, aqueles que lembram do Senhor, vai viver eternamente. E aqui diz que em todos os limites da terra, no versículo 27, se lembrarão e se converterão ao Senhor. Em toda geração e todas as nações adorarão perante a tua face. Aqui fala do que a vinda também do nosso Senhor Jesus, que diz que é onde todos os joelhos se dobrarão, toda a língua confessará que o Senhor Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E também ali na intenção do versículo em que Davi colocou que todos se converterão ao Senhor. No momento em que o Senhor Jesus veio, muitos se converteram ao Senhor. Então, todos aqueles que lembram do Senhor, eles se convertem. Todos que lembram do Senhor, todos que fazem menção do Senhor, eles se convertem. E as nações o adorarão perante a tua face. Porque o reino é do Senhor e ele domina entre as nações. O Senhor Deus, ele vai dominar sobre todas as nações. Ele já domina, mas por enquanto está aí o espírito do anticristo, está fazendo ainda algumas coisas, mas o reino é do Senhor. Então virá um dia que todas as nações o louvarão, os que ficarem firmes e os que já foram salvos em Cristo Jesus. E diz assim no versículo 29, todos os grandes da terra comerão e adorarão, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, como também os que não podem reter a sua vida. Então vemos que todos comerão e adorarão, desde os grandes até os pequenos, desde aqueles que perderam a sua vida, todos virão e louvarão ao Senhor. Serão ressuscitados, serão lembrados pelo nosso Senhor Jesus, e esse dia está muito perto, e nós estamos anunciando e divulgando esse evangelho, porque esse dia vai chegar. Não sabemos a hora, o momento, mas nós estamos falando do Deus Todo-Poderoso, e nós não temos controle sobre a nossa vida, como termina o versículo 29. Mas aqueles que confiam no Senhor, eles também vão ter vida, e vida com abundância em Deus, vida eterna, porque o Senhor é o Deus que nos dá sustento. E diz aqui no versículo 30, uma semente o servirá. Apenas uma semente servirá. Quer dizer o quê? A semente que era Jesus. E aqui no versículo, na parte B do versículo 30, fala assim, falará do Senhor de geração em geração. É o que Jesus veio, ele era a única semente que foi plantada no nosso meio, que falou do Senhor Jesus e está falando até hoje, de geração em geração pelo teu Espírito Santo,
que quando ele subiu aos céus pelo terceiro dia, ficou o Espírito Santo e está sendo anunciado o Evangelho de geração em geração. E no versículo 31, para encerrar, e chegarão e anunciarão a sua justiça aos povos que nascer, porquanto ele o fez. Então vemos que a geração está sendo sempre anunciada, todos aqueles que nascem conhecem o Jesus Cristo e sendo conhecidos os feitos que Jesus fez. A cura, o milagre. Então entendemos que Jesus, ele foi a semente que foi lançada na terra para cumprir os chamados do Senhor Jesus, para nos trazer vida, para nos trazer salvação, e esse evangelho é anunciado por todos os seus feitos pela palavra do Pai, a palavra de Deus, que é pregada sobre nós. Deus abençoe e que você esteja firme até o dia da vinda do Senhor Jesus, com teu nome escrito no livro da vida. Deus abençoe. Vamos orar para encerrar. Querido Deus, querido Pai, te louvamos por essa palavra, Senhor Jesus, por tudo quanto o Senhor tem feito, Senhor. Que o Senhor continue dando explicação desse versículo a cada dia para nós, porque a tua palavra se renova. Senhor Deus, entendemos que o Senhor fez o que era para ser feito, Senhor, trazendo salvação a mim, a minha família, Senhor Deus, todos aqueles que se converteram, Senhor. Nós te amamos, te glorificamos e continua a salvar gerações e gerações até o dia da tua vinda, Senhor. Abençoa todos aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão na estrada, aqueles que estão, Senhor Deus, trabalhando de vigia, Senhor, guarda, cobre cada um com o teu poder, Senhor. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém e amém, Jesus. Se inscreva no nosso canal, no YouTube, compartilhe o vídeo, ative o sininho, coloque comentário, deixe pedido de oração e Deus abençoe você e sua casa. E no Instagram, @Bíblia, Jejum e Oração, estaremos com o versículo do dia para Deus abençoar sua casa e sua família. Deus abençoe.